Sejam muito bem-vindos. E aqui hoje eu estou para falar exatamente sobre profilaxias. Quem tem alguma dificuldade com profilaxia? Conta aqui para mim no chat. Não sei se você era como eu, que não gostava de fazer profilaxia, não sei se você fica ofendido ou chateado quando o paciente fala que: "Ah, mas é tudo isso por uma profilaxia", que os colegas acabam fazendo um jatinho de bicarbonato com ultrassom, uma coisinha qualquer, ou só jato de bicarbonato, ou fazem uma limpeza de 15 minutos. Conta aqui para mim, qual a sua dificuldade com a profilaxia? Tá com a profilaxia muito desvalorizada? Profilaxia de R$ 35 que o plano tá te pagando, de R$ 40 que o plano tá te pagando, ou tem gente que trabalha no serviço público, faz as profilaxias e nem de graça o paciente acaba voltando. Qual a sua dificuldade com a sua profilaxia? Ou tem gente que acaba falando assim: "Olha, eu faço uma profilaxia caprichada, demorada e o paciente não dá valor para isso". E a dona da clínica fala que eu sou muito demorada para fazer profilaxia. E será que eu demoro muito mesmo, professora? Quanto que a gente cobra por uma profilaxia? Quanto se deve cobrar, professora? Diga para mim. Ou a gente cobra consulta ou não cobra consulta? Escreve para mim, por favor, qual a sua dúvida em relação à profilaxia, que eu vou preparar uma aula prontinha para você. Claro que muitas coisas eu já sei, mas eu preciso que você me dê uma luz. A Eliane falando assim: "Ó, a profilaxia é o carro-chefe do meu consultório. Todos voltam dizendo que é a melhor". E eu vou acrescentar: o meu desejo é que você faça a profilaxia que os pacientes gostem, dizendo que seja a melhor e que você seja bem remunerado sobre isso. Por que eu falo sobre ser bem remunerado sobre isso, tá? Nós estamos no mundo capitalista, todos nós temos contas para pagar, as contas do consultório são elevadas, tá? Tem taxa de lixo, tem imposto, tem conselho, tem atualização profissional que a gente tem que acabar fazendo. E se isso não for bem remunerado, o dentista perigosamente vai ficar só fazendo odontologia curativa e não vai ser viável para o profissional fazer a prevenção. Eu ensino a fazer uma prevenção ou uma profilaxia que ela seja, sim, realmente viável para que você consiga sucesso. A Rafaela está falando que a minha maior dificuldade é o paciente querer pagar mais por isso. Eles até gostam, mas sempre reclamam do preço. Perfeito, vamos estar trabalhando sobre isso sim, porque a gente quer fazer uma coisa bem feita, a gente gosta de fazer uma coisa bem feita. E aí, qual que é a questão, né? Rosana falando, é difícil conscientizar o paciente. Sou persistente na importância da saúde bucal e adoro fazer prevenção. Maravilhosa, tá? Esta aula é para tudo isso. Para quem está chegando agora, eu sou a professora Cristina Miura e eu ajudo os dentistas a fazer uma periodontia valorizada, com pacientes voltando sempre e pagando muito bem por isso. Se você está no serviço público, a gente vai trabalhar com isso de forma que o paciente goste de você, que você consiga resultados claros. Eu vou contar brevemente por que eu quero falar sobre profilaxia e uma profilaxia que os pacientes valorizem. Porque quando por muitos anos, tá? Eu acho que eu perdi muitos anos da profissão assim, que eu não gostava de fazer profilaxia. É claro que eu deixei a universidade, eu comecei a atender, mas eu tinha um tempo determinado para atender, porque eu tenho criança pequena, eu não tenho familiar aqui, eu não tenho quem busque criança na escola, tudo eu que tinha que fazer mesmo. E aí, por conta disso, aquele período que eu trabalhava no consultório tinha que ser um período que eu conseguisse resultado mesmo. Por conta disso, eu tinha que fazer valer a pena aquela minha hora de trabalho. Mas é o seguinte, né, profilaxia vale pouco, o paciente paga pouco, custa pouco, e por conta disso, eu comecei a priorizar os procedimentos de mais alto preço, mais alto ticket. Por exemplo, como eu sou implantodontista, olha, queria que todo mundo fizesse implante. Eu queria que arrumasse outro periodontista, mas não eu. Ou que tivesse aqueles casos realmente de periodontia, de tratamento periodontal para eu fazer, porque isso me daria um resultado melhor. E aí, quando o paciente chegava na fase da prevenção, ele queria voltar comigo. E eu pensava assim: "Ai, paciente, volta com a clínica". Aí a secretária falava assim: "Ai, doutora, o paciente não quer voltar com o clínico geral, quer voltar com você". Aí eu respirava fundo e pensava assim: "Ai, lá vem mais uma sessão de profilaxia, que é a terapia periodontal de suporte". Até acontecerem essas crises que acontecem no país, e eu comecei a reparar
que a agenda da odontopediatra da clínica acontecesse o que acontecesse, a agenda dela estava cheia. E uma das coisas é que a odontopediatria trabalha muito fortemente com a recorrência e trabalha muito esta prevenção. E os tratamentos grandes da prótese continuavam até que eles diminuíssem, porque também acabavam os pacientes novos. E se acabavam os pacientes novos, também acabavam os pacientes para cirurgia, também acabavam os pacientes da periodontia. Isso era um problema. Outro ponto muito marcante na minha vida foi que eu tinha um consultório, eu era sócia de um grande professor de dentística, e esse professor, ele fazia grandes facetas de resina na boca toda, lindas, maravilhosas, e ele colocava todos esses pacientes na prevenção, na manutenção. Que é a manutenção de resina? Ele fazia um repolimento de todas as restaurações de resina. E há 10 anos, a sessão de profilaxia desse professor era R$ 300. E ele falou para minha secretária, e que naquela época eu fiquei muito chateada com isso, mas isso se tornou um grande aprendizado, de que, ele falou assim: "A Cris cobra muito pouco pelo trabalho dela, ela valoriza pouco o procedimento que ela faz". E aquilo ali foi muito dolorido, para eu conseguir entender que quem deveria valorizar o meu tratamento seria eu. Eu tinha que valorizar aquilo que tinha que eu estava fazendo. Horas, ele cobrava R$ 300 para repolir resinas, e eu cobrava menos que a metade do que isso para conseguir fazer polimento de dente, como se dente natural fosse menos importante do que isso. Tudo isso começou a pesar nas minhas costas. Somado a tudo isso, eu estava bem desanimada com a periodontia, e eu resolvi que eu tinha que investir mesmo na implantodontia. Contratei uma agência de marketing, comecei a pagar para isso, comecei a trabalhar em redes sociais, isso muito arduamente, até isso começar a ficar muito caro, e se isso ficava muito caro e eu parasse de pagar um pouquinho o investimento de marketing, despencava a minha agenda de implante. E todo mundo sabe o quanto consultório é caro, o quanto a hora clínica custa. Abre um parênteses aqui, eu não sei se você já fez a conta da sua hora clínica do consultório. Quanto custa a sua hora parada? Quanto custa a sua hora funcionando, tá? Para e pensa nisso. E por conta disso, eu comecei a pensar que, olha, essa coisa de ter que sempre fazer investimento em marketing, 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 para eu ter o meu paciente sentado na cadeira não está dando certo. Até eu entender que o preceito que eu estava mais ferindo em toda essa história é que na administração, o paciente que volta de novo, ou o cliente que volta de novo, cliente recorrente, ele custa muito menos do que o cliente novo. Abrindo parênteses, para quem é servidor público, se você também não consegue recorrência nem de graça, você que está em consultório particular e está me ouvindo, escuta só que não é pagando ou não pagando. Nós estamos falhando em ter uma comunicação assertiva, em conseguir saber como nós vamos abordar esse paciente realmente para ter recorrência. Dito tudo isso, eu vou explicar o que é que a gente precisa fazer para fazer uma profilaxia onde o paciente valorize mesmo, onde o paciente volte mesmo, onde acabe aquela historinha assim de: "Ai, agora está tudo bem, doutora, eu não vou voltar. Oi, doutora". Então, tudo isso faz o nosso paciente entender que, não sei se é isso mesmo que tem que fazer, não sei se eu entendi o porquê o paciente precisa voltar. E é por tudo isso que eu vou falar, o que você precisa fazer para o paciente valorizar a sua profilaxia. Primeira coisa, tá? Item 1, a primeira coisa é que você vai parar de fazer, você vai parar de mandar o paciente voltar de 6 em 6 meses. Esse negócio de falar que o paciente tem que voltar de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, não funciona na cabeça do paciente. Por quê? Vai voltar de 6 em 6 meses por quê? Vai voltar de 3 em 3 meses por quê? Por qual motivo? Por qual justificativa? Não está em nenhum lugar da literatura científica, tá? Está escrito que o paciente precisa voltar regularmente, mas esse regularmente depende de vários fatores. E aí, está explicando esses fatores? Está explicando a necessidade dele?
Está explicando a doença que ele tem? Ele está conseguindo entender a real necessidade daquela periodicidade? Ele está conseguindo entender o que vai acontecer e por que ele precisa voltar nessa periodicidade? Portanto, nem que seja para simplificar, não adianta falar para o paciente voltar de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, sem que ele entenda exatamente por quê. Ó, o paciente adulto, ele precisa de um real motivo. A criança, ela obedece, a criança é obediente. Portanto, para a criança você não precisa explicar muito bem. Para o adulto, talvez para o pai da criança, você precisa explicar alguma coisa de uma forma plausível, mas já se sabe que muitos pais, eles podem até deixar de investir em si mesmo para investir nos filhos, mas para o paciente adulto, ele deixa de investir nele para pagar a parcela do celular novo. Ele deixa de ir para o dentista para pagar a reforma da cozinha. Fala para mim se é verdade ou não. O paciente deixa de ir para o dentista porque aquele mês resolveu pintar o cabelo, resolveu comprar uma caminhonete nova, um carro novo, está pagando consórcio. E é tudo isso, tá? E é exatamente por isso que eu falo sobre a importância da gente aprender a conversar com o paciente, de valorizar esta profilaxia, porque isso não tem a ver com o paciente estar com mais dinheiro ou menos dinheiro. Porque muitos brasileiros, sobrando um dinheirinho, ele vai tomar uma cerveja no fim de semana, porque essa é a alegria da vida dele. E você acha que ele vai esperar sobrar um dinheiro para ir para o consultório? Ele não vai. E é por isso que eu fiz essa aula de você aprender a valorizar a profilaxia, tá? Segundo ponto, você vai parar de fazer uma profilaxia rápida, sem tempo, corrida. Uma profilaxia rápida, ela vai servir para executar o procedimento de deplacagem e remoção de cálculo, mas você vai falhar absurdamente em criar consciência na cabeça do paciente. Acabou o procedimento, da mesma forma que você leva o carro para o lava rápido, lavou, tchau. Ele não foi educado sobre a importância, ele não foi orientado sobre por que ele precisa voltar, porque não deu tempo, gente. E se você, dentista, faz uma profilaxia rápida, porque o paciente paga pouco, você começou a entrar na ladeira abaixo da própria desvalorização. Desculpa dizer isso. O caminho do valor, da valorização, do paciente aceitar voltar, do paciente pagar mais, ela é um caminho de você construir a importância na cabeça do paciente. Se você quer sair dessa roda viva de paciente que paga pouco, de plano que paga pouco, da possibilidade de você migrar do plano para o particular, se você trabalha no serviço público e deseja migrar para o particular de uma forma valorizada, você tem que parar com essa coisa da profilaxia rapidinho. Se você é ortodontista e está me ouvindo, ou trabalha com um ortodontista, essa história de passar um jatinho por desencargo de consciência, porque você está trabalhando numa montanha de placa bacteriana, até ajuda, tá? Dá uma benzida, dá uma diminuída no volume de placa de biofilme dental, mas é rapidinho. Não deu tempo de conversar, não deu tempo de educar, não deu tempo de transformar o paciente não entendeu o motivo, não sabe por quê, e vou falar outra coisa, tá? Que é o item 3. Muitos dentistas nem têm o que falar desta profilaxia e viram os dentistas disco furado. Porque o dentista começa a falar que, ai, precisa voltar, hein? Ó, precisa voltar, hein? Precisa voltar daqui 6 meses. E fica repetindo que tem que voltar daqui 6 meses, que tem que escovar os dentes 3 vezes ao dia, que tem que passar fio dental. O paciente não aguenta mais ouvir isso, tá? Não aguenta. Isso já está mais do que batido, isso não traz efeito dentro da cabeça e o cérebro adulto, ele tem uma capacidade de esquecimento gigante. Por que que o cérebro esquece? Porque tudo aquilo que é muito repetido, ele esquece, não tem importância. E outra coisa, se a sua profilaxia for igual de todo mundo, ele vai esquecer de você também.
Porque ela foi igual de todo mundo. E talvez ele vai para um dentista que é mais perto, talvez ele vai para um dentista mais barato. Por que ele vai para um dentista mais barato? Porque é tudo igual mesmo. Tudo igual em administrês se chama commodity. Commodity é, por exemplo, gasolina. Gasolina é gasolina em qualquer lugar. Então, se gasolina é gasolina em qualquer lugar, se o preço é tabelado mais ou menos, por que você vai nesse posto e não vai naquele? Aí, os postos criam algumas coisas de diferenciação, como atendimento, ou o rendimento da gasolina, ou talvez o risco de menor adulteração, mas gasolina é commodity, é tudo igual. Não deixe a sua profilaxia ser um commodity. Commodity é igual a todo mundo. A proposta é você aprender a fazer uma profilaxia diferente de todo mundo, que possa ser um cartão de visitas para o seu consultório e que o seu paciente diga: "Uau, se a profilaxia é desse jeito, imagina como serão os outros procedimentos". E é por isso que eu preciso dizer que você precisa ter conhecimento sobre prevenção, sobre biofilme, sobre etiopatogenia, sobre o que levou a essa inflamação, o que vai tirar dessa inflamação, o que o paciente precisa fazer, porque ele precisa voltar nessa periodicidade e não na outra, o que ele pode fazer para melhorar a sua própria condição bucal, como a saúde bucal vai melhorar na saúde geral. Tem que ter conteúdo, tem que ter conteúdo. Se não tiver esse conteúdo, o paciente não volta. O paciente adulto, ele é um paciente racional, e nessa racionalização ele vai entender: "Ah, entendi por quê". Mas todo ser humano não é simplesmente só racional, ele é racional e emocional. Nesse emocional você vai tocar pelo carinho, pelo amor, pelo atendimento, pelo cheiro bom dos produtos que você vai usar, pelo gosto bom dos produtos que você vai usar, pela sensação tátil de ser agradável, de ultrassom que não dói, de profilaxia que não machuca, de uma explicação que faça ele sentir bem, não vai ter halitose, não vai ter problema. Olha quantos benefícios. Você está falando dos benefícios da profilaxia para o paciente? Ai, professora, é óbvio, vai ganhar saúde bucal. Você está sabendo que saúde bucal é um termo abstrato para o paciente? Pergunta para o paciente: "O que é saúde bucal?". Saúde bucal é saúde bucal. Saúde bucal é o quê? Saúde bucal é hálito bom. Saúde bucal é poder beijar sem ter vergonha. Saúde bucal é você parar de ter dor de cabeça no dentista. Saúde bucal é parar de ter despesa. Toda vez que eu vou para o dentista tem despesa. Isso significa que toda vez tem um problema maior no dentista. Traduz saúde bucal para termos práticos. Saúde bucal é não sofrer no dentista, porque não vai ser sofrido, porque não vai ter problema. Saúde bucal é a gente conseguir ter bastante coisa boa para o paciente. Isso a gente tem que entender. Outra coisa, a gente tem que, que tocar na necessidade do paciente. Necessidade. O adulto vai para o consultório ou ele vai reservar um momento da vida dele, um tempo ou um dinheiro, quando ele realmente precisa. Ou você acha que o paciente vai acordar e falar assim: "Ah, hoje é dia do dentista, é verdade, vou para o dentista". Não, ele tem coisa para fazer, ele tem atividades para fazer, ele tem filho que ficou gripado e não e vai para a escola, e não vai para a escola, e vai, e tem comida para fazer, e esse mês deu uma apertada nas contas, então eu vou dar uma segurada no dentista. Por quê? Se não tem significado, aquilo ali não tem importância, aquilo ali volta a ficar lá no último da fila, e é isso que vai acontecer. São 2 anos passados, 3 anos passados, e o paciente não volta. Por quê? Ele não foi tocado na necessidade. Qual é a necessidade? A necessidade é tocar na. Ah, o paciente tem medo de dentista? Toca no medo do dentista. Tem que voltar. Por quê? Voltando regularmente, você vai fazer X procedimento, vai acontecer tal coisa na microbiota e por conta disso o procedimento vai estar mantendo isso em saúde. Ah, o paciente tem medo da despesa ou de gastar. O paciente tem medo de gastar, então você vai voltar, porque você voltando para o dentista regularmente vai ficar mais barato por esse motivo, por aquele motivo, porque vai estar controlando a microbiota, porque ele vai estar em saúde, e é por isso ele não vai ter mais doença bucal. Isso tem que fazer sentido na cabeça do paciente. O paciente, por exemplo, tem medo de perder dente, ou o paciente se conscientizou, ou você, dentista, conscientizou o paciente que ele está perdendo dente demais. O paciente não nem sempre sabe que está perdendo dentes demais. E se ele estiver perdendo dentes
demais, ele tem risco de colapso oclusal. E se o paciente tem recurso financeiro para colocar outro dente, até vai, mas até o paciente com recurso financeiro, ele também quer manter o dente dele. E nós dentistas estamos falhando em valorizar a própria dentição natural. E a gente está valorizando o procedimento curativo. Por quê? Eu sei por quê. Procedimento curativo é tudo que a gente sabe fazer, é tudo que a gente sabe falar bem do procedimento curativo. E o paciente, ele nem sempre sabe que prevenção é uma realidade científica. E nós, dentistas, nem sempre estamos tão motivados a fazer prevenção, porque a prevenção nem sempre dá resultado financeiro. Nesse consultório, onde tem coisa que dá prejuízo, a gente tem que conseguir pagar contas do consultório. E a gente acaba ficando numa dificuldade muito grande. E é por isso que a gente tem que fazer um programa de manutenção preventiva que seja viável financeiramente para que você consiga ter resultados bons financeiros em prevenção, para que você consiga dizer sobre prevenção, que esteja motivado em falar sobre prevenção, porque a prevenção ela vai trazer recorrência, previsibilidade de caixa, com o paciente pagando bem para você. Criar um plano periodontal? Claro que ele pode, que você pode criar um plano periodontal. Ele paga ao mês um valor. Quando sempre quiser, vem fazer seu tratamento, sua profilaxia. O CD pode gerar esse contrato ou o mercado não permite? Claro que pode, mas eu vou dizer o porquê não vai dar certo, tá? Você vai fazer um programa periodontal, um plano por mês, partindo do pressuposto que doença cárie ou periodontal seja inevitável. Gente, onde nós estamos perdendo o conhecimento? Doença cárie é inevitável? Ela é evitável. A ciência já sabe como prevenir. Doença periodontal ou gengival, ela é evitável? Ela é evitável. O que está acontecendo é que os nossos conhecimentos de cariologia e periodontia preventiva estão deixando para trás. Isso, assim, traz uma inspiração para eu criar uma aula sobre isso, tá? Isso vira um curso sobre isso, tá? Ó, estas doenças são preveníveis. Se a gente cria um plano para ele pagar por mês, tá partindo do pressuposto que vai ter doença. A gente cai na mesma história do plano odontológico, do convênio odontológico, que manda o paciente pagar por mês, sob o pressuposto que ele vai ter doença igual. E quando o paciente começar a ficar com saúde periodontal ou saúde bucal, ele começa a se sentir menos motivado, porque ele pensa assim: "Ah, tô pagando e não tô mais indo, então vou parar de ir". Acabou, morreu o seu plano. Então é um plano onde no começo vão fazer procedimentos curativos. Esse é o modelo que nos Estados Unidos se fazem os planos, lá eles chamam de insurance, né, que são os seguros, a seguradora. Você paga a seguradora, na seguradora primeiro eles zeram todos os problemas bucais e depois você começa a pagar um dinheiro como se fosse um seguro, como se cárie na boca fosse um carro batido, como se fosse se doença periodontal fosse uma intercorrência inevitável. E não é disso que eu, Cristina Miura, do Peridiária, quero dizer. Eu quero dizer que doenças são preveníveis, que eu quero fazer uma profilaxia, onde nós possamos dizer para o paciente: doença cárie, doença periodontal, sim, são preveníveis, você tem conhecimento para falar sobre isso, você vai conseguir esclarecer por que vai ter, por que não vai ter, e que você vai pagar menos por isso. E é por isso, lá na clínica nós já começamos a fazer uma coisa semelhante e ela não dá certo por esse motivo. Não porque não seja possível fazer, mas você cria um plano e quando ele começa a descobrir que ele não volta mais, ele desiste. E pronto, bem naquele momento que seria legal fazer prevenção e o paciente voltar menos, não deu certo. E no Peridiária, a filosofia que mais dá certo, o paciente vem, o paciente vai ser perfeitamente conscientizado através de métodos de comunicação, de marketing, de andragogia, de criação de valor, para ele entender a importância disso. O paciente sabe, a gente fala a verdade e o dentista cobra bem por isso, porque é um procedimento de extremo valor. É uma conversa muito valorizada para o paciente entender que o meu dentista está falando a verdade, que isso aqui é possível, não vai dar cárie, não vai dar doença não. Todo paciente, mesmo sem cálculo visível, pode fazer a raspagem?
Ora, se não tem cálculo visível, quem falou que nós estamos perseguindo cálculo? Se nós estamos perseguindo cálculo dentário, se a profilaxia é por causa do cálculo, nem sempre tem cálculo. Agora, é o seguinte, olha o desconhecimento da periodontia atual. Cálculo é doença? Não. Tem gente que não tem cálculo e tem doença periodontal? Tem. Então cálculo não é doença. Cálculo é fator retentor de placa, certo? Certo. Todo mundo que tem cálculo tem doença? Não. De novo, todo mundo que tem cálculo tem doença? Não, não tem. Então tem como assim, professora? Tem gente que tem cálculo e não tem doença? É. Tem gente que tem cálculo e não tem doença, e tem gente que não tem cálculo e tem doença. Sim, então não é o cálculo. Então por que é que a profilaxia está baseada no cálculo? Não tá, não deve estar. Isso não é verdade, isso não faz sentido. Placa bacteriana, todo mundo que tem placa tem cárie? Não. Tem todo mundo que tem placa tem doença periodontal? Não. Todo mundo que escova o fio e passa o fio dental está livre de ter cárie e doença periodontal? Não. Tem gente que escova e passa o fio dental todos os dias e tem doença cárie e doença periodontal, porque nós estamos trabalhando agora em nível microbiano. A gente tem que conseguir o reequilíbrio microbiano. É esta a verdade científica. Se tá passando disso, se isso não tá claro, é porque a gente tem pouca oportunidade de atualização profissional e nessa história muita gente ainda tá na era dos evangelistas da placa bacteriana perseguindo placa bacteriana, tá? A gente precisa ter mais conhecimento de pério, mais conhecimento de cárie, para a gente conseguir fazer assim um programa efetivo.